O rádio, né? Temos mais um blocozinho com o Programete, desta feita tratando sobre o programa Quadrante, né? Que foi idealizado por Murilo Miranda. Ele foi veiculado na Rádio MEC de 61 até 64 e eram crônicas escritas por estrelas da literatura brasileira que eram lidas por vozes que se tornaram íntimas dos ouvintes à época. Vamos a mais um programa dos 100 anos do rádio no Brasil. 100 anos de rádio no Brasil. Quadrante. Ó raio, ó sol, suspende a lua e abre alas que eu quero passar. Bravos pro velho que alarga a rua. Mas quem foi que inventou a mulata? Vem cá, mulata, não vou lá não, sou democrata de coração. Ah, é? Então me deixa subir nesta ladeira, eu sou do bloco do Pega na Chaleira. Idealizado por Murilo Miranda, o programa Quadrante veiculou na Rádio MEC de 1961 até 1964 crônicas escritas por estrelas da literatura brasileira que eram lidas por vozes que se tornaram íntimas dos ouvintes. De Carlos Drummond de Andrade, a crônica Voz Antiga e Sempre Nova. Parece que estou ficando velho. Há exatamente 26 anos estava eu perto deste mesmo microfone, nesta mesma sala, assistindo a uma cerimônia. Perdão, a sala era outra, na Rua da Carioca, mas a instituição era a mesma de hoje. As pessoas foram mudando, algumas faleceram, a turma de hoje em grande parte é nova, mas repito, a instituição não mudou. Acabava-se a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Nascia a Rádio Ministério da Educação. Pedro Modesto, pesquisador. O Paulo Autran, um ator muito famoso de cinema, teatro e televisão, ele era o locutor mais marcante desse programa. Ele chegou a dizer uma vez que era comum as pessoas reconhecerem a voz dele no telefone, quando ele conversava com alguém. Aí a pessoa fala, quando ele ia, sei lá, ligar para algum lugar para resolver alguma coisa, perguntaram, é o Paulo Autran? Ele falava, como é que você sabe? Eu falava, eu reconheço sua voz por causa da Rádio MEC, que eu te ouço todo dia. Então eu tenho uma ideia de como era um programa que fazia muito sucesso mesmo, né? O programa alcançou altíssimos índices de audiência na programação da Rádio MEC e foi um dos maiores sucessos de público do rádio brasileiro. Ele era um programa de curta duração, tinha mais ou menos 5 minutos, que eu ar todo dia à noite na MEC. E ele foi um programa muito marcante porque ele fez muito sucesso. Foi um momento que a MEC ela conseguia bater a audiência das rádios comerciais, então é um programa que marcou muito a história da rádio. E os grandes nomes que aqui vieram trazer sua contribuição à obra comum, a começar pelos pioneiros, e todo o pessoal técnico ligado afetuosamente às máquinas e aparelhos, e o pessoal administrativo trabalhando na sombra. Que significa tudo isso? Senão um bonito, prolongado esforço impessoal, que já alcançou mais de uma geração e no qual se vem revezando os grandes e os pequenos, os conhecidos e os anônimos, para que a nossa estação esteja sempre em dia e cada vez interesse mais, dentro de sua norma inflexível, pela cultura dos que vivem em nossa terra, pelo progresso do Brasil. Para a estreia do programa, Manuel Bandeira escreveu uma homenagem ao Rio de Janeiro do fim do século XIX. Dizia o poeta: não sou dos que gostam de se abandonar ao saudosismo, enganador sentimento que altera tão profundamente as perspectivas do passado. Lembro-me de tudo que era primitivo, incômodo ou desagradável no Rio Antigo. O que é interessante do Quadrante é que ele tinha um time estelar de autores que escreviam para o programa, que incluía o Carlos Drummond de Andrade, a Cecília Meirelles, o Paulo Mendes Campos, a Diná Ribeira de Queiroz, o Rubem Braga e o Fernando Sabino. Ou seja, eram os escritores mais importantes da época, os cronistas mais importantes que produziam esses textos originais para um programa da Rádio MEC, né? Então, realmente uma produção histórica, que teve uma repercussão muito grande. Dengo, ó maninha. Ó Filomena, se eu fosse como tu, vestia uma camisa listrada e saía pela aí. Sabe que o chefe de polícia pelo telefone mandou me avisar que na Carioca tem uma roleta para se jogar? Acontece que o galo de noite cantou, a baratinha bateu asas e voou,
E a rolinha, senhor, se embaraçou, ela que nunca sambou. A crônica foi inserida no rádio sem grandes adaptações. Com texto coloquial e tratando de temas do cotidiano, o gênero foi facilmente incorporado ao rádio. As crônicas lidas no programa também foram reunidas em 2 livros publicados pela editora do autor. E o Paulo Autran dizia que um dos maiores orgulhos da carreira dele foi uma dedicatória que o Drummond escreveu para ele no livro, no qual ele disse: para o Paulo Autran, que transformou em arte todos esses meus modestos trabalhos. Para a gente ver como foi importante, né, o Quadrante. Olha, se você for sambar em Madureira, eu também vou. A cuica tá roncando e eu quero ser o teu Adão, desde que você deixe essa mania do inglês e me leve um braço de cera pra Santa Padroeira que eu prometi. Abre a janela, formosa mulher, e vem dizer adeus a quem te adora. Canção de todos os carnavais. Crônica de Carlos Drummond de Andrade, na inconfundível voz de Paulo Autran. O programa Quadrante, este desvendar de mundos na crônica contada no rádio, foi transmitido num momento em que a sociedade brasileira experimentava um processo de urbanização muito acelerado, que mudou radicalmente as formas de relacionamento entre as pessoas. Ao narrar o mundo pelo rádio, o cronista, então, narra a si mesmo, e assim, ambos vencem a passagem do tempo. 2022. 100 anos de rádio no Brasil. Uma produção Rádio MEC, com o apoio desta emissora. Você vendo aí essas histórias da Rádio MEC, né? Lembra de que isso também acontece em todas as rádios brasileiras, né? Aqui o Paulo Autran era conhecido porque fazia o programete, né? Aqui os nossos colegas, seguidamente, quando atende o telefone, alguma coisa, o pessoal já sabe quem é que está falando pelo hábito de ouvir o áudio da pessoa aqui pelo rádio, né? Essa é uma coisa que acontece muito no rádio. E a voz, o áudio, né? Ele é o fundamento do rádio, né? É nele que se baseia. Hoje a gente tem outras plataformas que levam para você também o nosso conteúdo, mas continuamos a ter no áudio, né, o nosso principal foco de atividade aqui.